Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Falaremos hoje um pouquinho sobre o negro após a abolição, ou seja, o que aconteceu com toda essa população negra quando acaba a escravidão, quando é assinada em 1888 a Lei Áurea. Será que cada um foi cuidar da sua vida muito bem e tal? Bom, vamos ver na nossa aula de hoje sobre esse tema brevemente aqui, fica aí, não sai daí. Bom, sobre isso, o historiador Walter Fraga, ele diz o seguinte, que quando foi feita, assinada lá a Lei Áurea, a galera começou a se aglomerar em volta lá nas ruas do Rio de Janeiro, tudo perto ao Senado do Paço Imperial, e houve uma grande festa, houve uma grande comemoração em torno da Lei Áurea. Ela foi assinada, promulgada pela Princesa Isabel, e aí essa festa ela se estendeu até por alguns dias. Houve uma grande comemoração, foi uma vitória, os abolicionistas, os negros, todos comemorando. Mas a gente se pergunta, puxa vida, comemorar a abolição, sim, é verdade, é algo que se comemorar, sem dúvida alguma, mas será que essa abolição ela foi algo que trouxe uma mudança, uma transformação na vida dos negros? Ou foi apenas uma mudança só de condição, diante da lei? Ou seja, você não é mais escravo, você é livre. Mas será que a vida das pessoas mudou? Claro que não. Infelizmente. Tem até um escritor brasileiro, um sociólogo, chamado Florestan Fernandes. Ele diz que a abolição, ela foi muita exclusão, muita desigualdade social. Aí você diz, então eles tinham que ficar escravos. Não, nada disso. É que a abolição deveria ter sido feita de uma outra maneira, de uma outra forma, para que os negros de verdade fossem inseridos na sociedade com direitos de verdade, com acesso à educação, a emprego, a tudo, a um monte de coisas que a gente pode conversar em outros momentos nas nossas aulas, ok? Beleza. Então, aí num texto que ele diz, com a notícia, a cidade do Rio de Janeiro entrou em festa e contou com a presença de homens e mulheres de todas as classes. Milhares de pessoas reuniram-se na Praça Dom Pedro II para celebrar a abolição. Walter Fraga afirma que chegou a 10 mil número de pessoas. Olha que alegria, Mas mal sabiam o que viria depois. Em Recife, o número de pessoas nas ruas foi de 15 mil e em Salvador a festa também se estendeu durante dias. Então foi uma grande festa. Mas qual a vida do ex-escravo? Como é que ficou a vida deles? Bom, primeira foi festa, primeiro momento, festa. Acabou a festa, vamos lá para a vida. E agora? Pois é, os escravos, depois dessas festas e tudo, tiveram então que encarar a realidade. O segundo momento depois da festa foi ter que mudar de lugar. Para quê? Para procurar emprego, para procurar um monte de coisa, mas também fugir daquele lugar, sair daquele lugar onde eles foram escravizados por tanto tempo. Sabe, fugir daquele lugar que traz tantas memórias ruins. Então, os escravos foram em grande número buscar outros lugares para morar, Abandonaram fazendas e engenho, onde foram escravizados, indo em busca de outras cidades. Então, eles queriam distanciar-se desse passado de escravidão. Só que tem um problema. Ir para onde? Com que condições? Foi dado um lugar para eles morar, ou pelo menos criada uma condição de moradia? Não foi criada essas condições de moradia, de trabalho, de nada. Então, muitos se mudavam para retornar também ao seu lugar de nascimento, porque muitas vezes ele nasceu num outro lugar e foi vendido como escravo para outro, para procurar parentes também, que eles foram separados, eles eram separados. Muitas vezes se vendia, pegava um escravo que tinha 2 filhos, vendia um filho para alguém e outro filho para outra pessoa. Esses irmãos foram separados, seus pais, muitos pais morreram e não sabiam o que havia acontecido com seus filhos. Você pensa hoje, gente, infelizmente a comparação ela é muito
dura, mas é a comparação que a gente pode encontrar. É como um lugar que cria animais para venda dos filhotes, né? Um canil. Tem um canil, aí aquela mãe cria aquele monte de filhotes, você sai vendendo os filhotes, aí aqueles irmãos nunca vão se ver, não vai ter contato com a mãe, mas aquela família de cães será separada para sempre. Então, o problema é que isso era feito com pessoas, percebe? Como dói muito. Falar isso dói muito em mim. Imagina naquelas pessoas que sofriam e que podem dizer melhor que qualquer um de nós o que era isso. A gente pode imaginar, agora saber mesmo, só eles podem saber o que eles viviam. Então, além disso, tinha tudo isso ainda, né? Bom, essas migrações de escravos, essas mudanças de lugares, gerou a insatisfação de muitos proprietários de terra, né? Porque aquele escravo foi embora sem indenização, o governo não pagou nada para eles, e eles foram embora então, e agora esses grupos passaram a pressionar as autoridades para que essas reprimissem os escravos. Então, quer dizer, acusando esses escravos de quê? De vagabundagem, de vadiagem. Ele saiu da fazenda e foi procurar emprego, foi morar. Então eles tinham que circular na cidade, eles tinham que andar. E muitos desses acabaram sendo acusados de vadiagem. Esses senhores pressionavam eles, chamando de vagabundos, onde eles eram acusados de vagabundo. Quer dizer, é um absurdo, né? Então, essas condições difíceis foram utilizadas para reprimir, com força do exército, inclusive, força militar para reprimir esses escravos, para oprimi-los ainda. Quer dizer, livre? Será? Né? Então, outro mecanismo de repressão desenvolvido pelos grandes proprietários contra a liberdade dos escravos era impedir que eles se mudassem. Não impedia. Quer dizer, são livres ou não são? Você vê como é que foi a abolição. Existiam escravos que eram ameaçados e agredidos fisicamente até para não se mudarem. Mas existiam casos interessantes também, que muitos senhores fugiam das suas fazendas, com medo dos escravos virem contra a família e tomar a fazenda e até matar, né? Eles tratavam os escravos até como uma forma de selvagens mesmo, né? Então, impedir os senhores aí mudavam, né, para impedir que os negros tomassem. Então, é muito complicado. Bom, acionavam a justiça para exercer tutoria sobre os filhos dos ex-escravos, né, como uma forma do ex-escravo fugir da fazenda. Muitas vezes os senhores também se negavam a pagar os salários acertados com os ex-escravos e utilizavam a ameaça, né, e tudo mais. Então, quais eram as condições de vida? Salário baixo, sem terra, dependência em relação aos antigos senhores, era criada uma dependência que obrigava o escravo a ficar ali, marginalização, ou seja, jogados para os cantos da cidade, para as regiões, para os morros do Rio de Janeiro, aí se formam as grandes favelas, grandes comunidades ali. Preconceito nem se fala, né? Preconceito tem até hoje, um racismo ainda que não dito, mas ainda existente, ou seja, ninguém diz eu sou racista, muito pelo contrário, muitos racistas estão aí dizendo que não são racistas. Então, a abolição não resolveu o problema dos negros, não resolveu a situação deles, e ainda muitos deles vivem em condições resultantes dessas consequências, aliás, boa parte deles, consequências ainda desse processo. Muitas consequências desse processo, ok? Pois ficamos aí com essa triste aula, né, no sentido de saber disso, mas é bom para a gente ter consciência do que foi feito com esses negros, do que foi feito com essas populações negras, que hoje são pardas, que hoje são de muitos grupos aí, né, mas sofrendo ainda as consequências desse processo de escravidão e dessa abolição tão mal feita como foi, ok? Tchau, tchau!